Você que está em casa, aliás, seja bem-vindo também ao culto. Alegria poder ter a sua presença. Temos 108 pessoas presentes no culto, conectados conosco neste momento. Abrir a sua Bíblia e juntos acompanharmos então esse texto que diz: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que o Senhor nos abençoe na compreensão e aplicação do texto. O texto está no capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo de número 2. Destaco a frase inicial quando o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja dos Efésios, diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Irmãos queridos, nós sabemos que estamos em plena campanha de missões que fala-nos do amor às almas, mas também estamos no mês da família, que fala do amor familiar, amor conjugal, amor fraternal. E também os batistas brasileiros estão, durante este ano de 2021, com foco no tema compartilhando graça e misericórdia. E a divisa é segundo João 1, verso de número 3, que diz: graça, misericórdia e paz da parte de Jesus, o Filho de Deus, seja convosco em verdade e amor. Então é um versículo baseado exatamente no amor e na manifestação da graça do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E a carta que Paulo escreve aos Efésios, nós já pudemos refletir nela em alguns momentos de mensagens anteriores, trata exatamente dessa relação divina de amor com a sua igreja, ou para com a sua igreja. E esta revelação divina ao apóstolo Paulo nos ensina sobre a manifestação da graça, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3. Nós já pudemos refletir sobre isso. E também o encorajamento da igreja, para que a igreja possa servir ao Senhor e fazer a obra do Senhor, vivendo em santidade. Então trata da santidade da igreja, capítulos 4 até o capítulo de número 6. Mas baseado neste texto que acabamos de ler, encontramos exposições sobre os temas de graça e santidade, graça e reconciliação. Tratamos também da graça e o uso dos dons. E capítulo 5 e capítulo 6, Paulo vai tratar exatamente da relação entre graça e amor. A relação que existe entre a graça do Senhor e o amor. Temos aqui uma série de citações que Paulo faz a respeito do amor e a sua manifestação principal por Jesus Cristo, que nos amou. É a manifestação principal do amor de Deus. O próprio Jesus fala do amor como essência da vida cristã. Não há como viver a vida cristã sem o amor. E encontramos também Paulo nos ensinando quanto à prática deste amor entre os irmãos da igreja, entre aqueles que vivem na comunidade cristã. E assim também ele caminha na direção de dizer que este amor precisa estar presente na família, na relação conjugal e também nos relacionamentos entre pais e filhos, e as nossas relações de amor também nos ambientes que nós convivemos, principalmente o ambiente de trabalho. Então percebe que Paulo está tratando do amor em todas as áreas da vida do crente. Em todas as áreas, em todas elas. Pastor Otávio Feijó, ele disse: se viver em amor, que viver em amor
é viver como Cristo, na forma de Cristo, de Jesus, a maneira de Cristo, assim como Ele nos amou. Então, viver em amor é olhar para Jesus e viver como Cristo nos amou. Portanto, irmãos, para que a graça e o amor se manifestem, em primeiro lugar, somos alcançados pela graça. Cada um de nós que está aqui nesta noite, você, irmão, que está em casa, que foi alcançado pela graça, entende que a graça é a manifestação maior do amor de Deus, por minha vida, por sua vida, pela vida de todos nós. E se por acaso você que nos ouve, ou se por acaso há entre nós ainda pessoas que não foram alcançados por esta graça e por este amor que vem de Deus, abra o seu coração nesta noite, deixa Jesus falar ao seu coração, deixe que a graça de Deus alcance o seu coração e a sua vida, e você então conhecerá o significado da graça de Deus e será alcançado por ela. Efésios 2:8, quando diz que pela graça sois salvo por meio da fé. Pela graça sois salvos, ou seja, é a manifestação espontânea de Deus aos salvos. Ele desejou vir a este mundo para salvar-nos. Isto acontece por meio da fé, pela manifestação da fé, pelo exercício da sua fé. Uma palavra tão pequena, mas com tremendo significado. Quando você entende o amor de Deus manifestado em Cristo, você deposita a sua fé. E ele diz que isto não vem de nós, e é verdade, não pode mesmo vir de nós. Não vem de vós, não vem dos homens, não é pelos esforços humanos, mas é pelo dom de Deus, é pela dádiva de Deus, é pela graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus. É o presente de Deus em favor de todos aqueles que desejam alcançar a graça e a salvação. Em segundo lugar, queridos, manifestada a graça e alcançados pela graça, nós precisamos entender a essência deste amor que nos é oferecida pela graça, que nos foi manifestado por Jesus. Qual é a essência desse amor e a necessidade de viver esta essência e excelência do amor de Jesus e do amor de Deus? Há tantos textos que falam de amor, mas o mais clássico é 1 Coríntios, capítulo de número 13. E na primeira carta que Paulo escreve a Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho, no verso 13, ele diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Agora pois, depois de ele ensinar versículo a versículo do capítulo 13 sobre a excelência do amor, agora ele vai dizer que permanecem sim a fé, que é o reconhecimento da importância de viver esta fé. Permanece também a esperança, que é importante para encorajamento do crente. Ó irmãos, e como nós precisamos ter esperança. E ele diz que a esperança está presente, mas ao mesmo tempo ele diz que também tem o amor presente, que é a essência da obra de Deus em nossas vidas. Mas depois ele encerra o verso 13 dizendo: mais importante é o amor, ou seja, é a essência da nossa vida cristã. 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, os versos 1 a 3, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está escrevendo para trazer àquela igreja a reflexão da importância do amor, para viver a vida cristã em amor. E fala exatamente o seguinte: se não tiver amor, nada vale. Ele faz uma relação de coisas. Ele diz: se eu der a minha vida,
mas se não for por amor, nada vale. Eu posso entregar a minha vida, mas se não for por amor, nada vale. Eu posso cantar na igreja, mas se não for por amor, nada vale. Eu posso estar ao lado do meu irmão, ajudando até quem sabe, mas se não fizer por amor, nada vale. Então, o amor é a essência da nossa vivência com Cristo e com a igreja. Nos versículos 4 até o versículo de número 8, Paulo revela-nos como o amor precisa ser manifestado. De que maneira nós podemos perceber a manifestação do amor? Os adjetivos deste amor. O amor é benigno, não suspeita mal, não é injusto, se alegra com a verdade, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quão grande é entendermos a força do amor. Quando há amor, há benignidade, há justiça, há alegria, há verdade, há como suportar. E olha o que diz o versículo 8 de 1 Coríntios 13: mas havendo profecias serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ou seja, se invertermos os papéis, o amor desaparece. E Paulo, quando diz a respeito disso, ele está dizendo com alguma razão. É porque os nossos irmãos lá da igreja de Corinto valorizavam muito mais estas práticas e esqueciam do amor para com os seus irmãos. Nós podemos, de alguma forma, entender como importante as nossas práticas cristãs: o ir à igreja, o fazer a obra de Deus, o pregar a palavra, o ensinar na escola dominical, cantar, tocar, fazer a diaconia, pastorear. Mas se não tiver amor, não há relevância, queridos. O mais importante é o amor. É o que Paulo está querendo dizer aqui, quando escreve aos irmãos sobre esta excelência do amor. Olha o que diz Paulo quando também escreve aos romanos. Lá no capítulo 12, 9 e 10, ele diz assim: o amor seja não fingido. Será que tem alguém que finge amar? E Paulo está dizendo aos irmãos lá de Roma: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha o verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, o amor fraternal, sem dúvida, é algo que precisa estar presente nas nossas vidas, porque sem o amor, sem a fraternidade na vida da nossa comunhão, da vida das nossas relações enquanto servos de Deus na igreja, não tem sentido. Então, conhecemos a excelência do amor e a importância do amor fraternal na igreja. Em terceiro lugar, o amor nos nossos relacionamentos. Aí Paulo já tratando já mais adiante, tanto aqui no capítulo 5 como no capítulo 6, da nossa rede de relacionamento. Aliás, a palavra rede de relacionamento é moderna, não é? É atual. E a gente tem amigo para tudo quanto é lado, né? Amigo que a gente nem conhece, que a gente chama de amigo. Mas nós temos aqueles mais próximos. E como nós estamos nos relacionando com aqueles que estão próximos, com amor, com atenção, com cuidado? De que maneira nós estamos cuidando dos que estão próximos de nós, dos que estão perto de nós, entendendo que Jesus Cristo, com o seu amor, cuida de nós, cuida da igreja, a exemplo de Cristo, como nós estamos cuidando uns dos outros? É isto que Paulo está tratando aqui a respeito do amor nos nossos relacionamentos, o amor fraternal, o amor ao próximo, ao nosso irmão que está ao nosso lado.
E ele começa dizendo aqui em Efésios 5, verso 1 e 2, que nós devemos imitar a Deus. Imitar a Deus. Imitar a Deus porque Ele é digno de ser imitado. Porque é Ele quem nos ama. E o amor do Senhor não há como medir. E é este amor que Paulo nos concita a ser imitadores. Nos convida a imitar. Faça isto como um filho amado. Ou seja, o filho amado imita o pai. Imita o pai. E é verdade. Nossos filhos normalmente nos imitam. A menina quer calçar o sapato da mamãe. O menino quer calçar o sapato do papai. Quer estar perto daquilo que o pai está fazendo. Quer estar perto daquilo que a mamãe está fazendo. Se oferece para ajudar. Não sei se quando cresce continua se oferecendo, mas quando é pequenininha gosta de se oferecer para ajudar. Então há uma responsabilidade muito grande de nós pais, de sermos bons exemplos para os nossos filhos, porque eles nos imitam. Mas aqui o Senhor está nos dizendo através de Paulo, que nós temos um Pai eterno, que não há falha na maneira de nos amar. Ele é completo e pleno na forma de nos amar, e que é neste amor que nós devemos nos firmar e imitar. Imitar este amor. Aí por isso então vem o imperativo que o Senhor traz para nós, neste versículo de número 2: andai em amor. Significa a prática constante, perseverante, mostrando amor, exalando amor, como também Cristo nos amou, ou seja, a maneira como Cristo manifestou o seu amor por nós. Então o amor de Cristo, na linguagem de Paulo aqui, é o perfeito modelo do nosso amor, do amor que devemos viver e praticar e ensinar. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 22, diz assim: purificado as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Purificadas as vossas almas, ou seja, homens e mulheres santas, santificadas. Você é um homem santo, meu irmão. Você é uma mulher santa, minha irmã. Você é um jovem, uma jovem, um menino, uma menina, santificados ao Senhor. Você, meu irmão que está em casa, você também é um homem santificado, uma mulher santificada, um jovem santificado ao Senhor. Andai em amor. Como temos andado? Como temos vivido? A graça nos alcançou. Que significado? A minha vida tem manifestado desta graça que me alcançou. Então andai em amor. Para o amor fraternal, ou seja, para demonstrar o amor entre os irmãos. Amai-vos com um coração puro. O amor precisa ter pureza. Por isso não pode haver de forma alguma engano na nossa maneira de amar. Precisamos amar com sinceridade os nossos irmãos, independente de quem ele seja. Letra B, o amor conjugal. Paulo trata disto aqui também. É o seu amor, marido. É o seu amor, esposa. Paulo está falando do amor que o esposo e a esposa devem devotar um ao outro. Principalmente porque você, querido casal crente, foi alcançado pela graça de Deus. Vive esta graça. Então manifeste esta graça vivendo em amor também na sua relação conjugal, de homem e mulher. Isso precisa ficar bem claro neste tempo. Casados, servos do Senhor, e aqueles que pretendem casar-se um dia, devem buscar também direção do Senhor para viver este amor.
de entrega, de convivência. É o amor do esposo para com a esposa. Olha aí o capítulo 5, a partir do verso 22 até o verso 33. Há alguns tipos de amor que a palavra de Deus nos relaciona aqui. O amor ágape, que é entendido como o amor perfeito, incondicional, que está exatamente lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 4 e 7, que já nos referimos. Há o amor philos, que é o amor que existe entre amigos, o amor de afinidade, e que podemos entender também como o amor fraternal, que é este que deve ser percebido no seio da igreja. Romanos capítulo 12, verso 10. E há o amor eros, que descreve o amor entre o homem e uma mulher, casados, esposo e esposa, tratando exatamente de uma convivência íntima. Mas muito além da convivência íntima, nesta relação cria-se uma intimidade especial entre o esposo e a esposa, entre o homem e a mulher. E essa intimidade é o amor eros. Se você ler Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7, a gente quase não lê esse texto, né? Mas leia hoje, quem sabe, você vai entender o que significa este amor de intimidade entre o homem e a mulher casados, entre você, esposo e esposa. É por isso que Jesus Cristo falou em Mateus 19, verso 6: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe os homens. Então, em Efésios 5, 22 a 33, Paulo ensina como este amor entre esposo e esposa precisa ser compreendido. Ele trata de um tema que às vezes não é muito bem compreendido, e até algumas pessoas têm dificuldade de aceitar. Porque Paulo vai falar de mulher seja sujeita ao seu marido, mas não é uma sujeição qualquer. Quando a gente fala desse texto em casamento, a gente lembra de uma coisa: quando Deus criou a mulher, tirou da cabeça? Não. Tirou dos pés? Não. Mas tirou da costela. Então não é para ser pisada, nem para sobrepor, mas para estar lado a lado. É este amor que Paulo está falando. É deste amor que Paulo está realmente trazendo a nós a consciência de submissão. É estar lado a lado, acompanhando no dia a dia da relação conjugal, da relação da família. Então, e percebe que Paulo ainda mais diz, ainda enfatiza, como a Cristo. Ou seja, é a submissão, a exemplo da nossa submissão a Jesus. Ele diz que o marido é o cabeça do lar, mas ao mesmo tempo diz, é cabeça do lar, assim como o Cristo é cabeça da igreja. E o marido deve então amar e se dar à mulher, à esposa. Olha que responsabilidade minha como esposo, sua como esposo, sua como futuro esposo, em casa, aqui no santuário. A sua responsabilidade de se entregar à mulher, assim como Cristo se entregou à igreja. É nossa responsabilidade. É deste amor que Paulo está falando. Olha o verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então ele explica direitinho o que ele quer dizer a respeito do amor conjugal neste texto de Efésios 5. Seguindo o versículo de capítulo de número 6, a letra C, é o amor entre pais e filhos. Bom, aqui Paulo está tratando daqueles filhos que estão em casa.
E muitos de nós aqui somos pais, não é? Mas ele está tratando daqueles que estão em casa. Mas eu imagino que podemos ampliar a ideia da relação de pai e filhos, qualquer um de nós, filhos. Mas é mais voltado para aqueles que estão dentro da nossa própria casa. É chamado do amor storge, que significa o amor entre família. E os laços de sangue são muito fortes, e a afinidade familiar é muito forte. O sentimento com família é um tipo de amor especial. A relação entre pais e filhos, irmãos e outros familiares próximos é de veras impactante, irmãos. É esse tipo de amor que nos afeta de maneira que nem mesmo entendemos. Hoje é o Dia das Mães. Parabéns para você, mamãe. Já foram homenageadas, mas fica aqui o parabéns em nome do nosso pastor, em nome da equipe pastoral da igreja e de todos os líderes. Porque este amor é realmente um amor impactante. E Deus criou a família, irmãos, para ser um lugar cheio de amor. Deus criou a família para ser um lugar onde nós possamos viver este amor, caminhar em amor. E o amor no seio da família, no meio da família, reflete para nós o amor que deve existir também na família de Deus, a igreja. Meu pai tinha uma frase, ele dizia assim: tal família, tal igreja. Porque às vezes a gente tem a tendência de pensar assim: tal igreja, tal família. É o contrário. Se tivermos famílias fortes, teremos também igrejas fortes. Se houver amor na família, haverá amor na igreja. Aquilo que a gente vive na família, a gente vive na igreja. Por isso a família, a igreja é a grande manifestação do amor. E quando nós nos convertemos, nos tornamos participantes da família de Deus, e podemos participar do amor reservado para esta grande família, que vem do nosso Pai Celestial para nós. 1 João capítulo 3, verso 1, fala-nos desta relação de amor na família de Deus. Então, queridos, Efésios capítulo 6, verso 1 a 4, Paulo ensina sobre pais e filhos. Ele começa dizendo a você, filhos. Há alguns filhos presentes aqui que estão em casa, não é? Ou alguns filhos que estão nos ouvindo, mesmo à distância. Olha o versículo 1 de capítulo 6. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Sede obedientes. E na sequência ele diz: honra teu pai, honra tua mãe. E ele diz que honrar pai e mãe é um mandamento do Senhor. Ele traz isso-nos à lembrança. E ele diz que quando nós temos esta relação de obediência aos nossos pais, ao seu papai, você vai bem. Você vai bem. Ou seja, vive em harmonia, vive em boa relação, para que viva muitos anos. Aqui que está a promessa. Portanto, se você quer viver muitos anos, seja obediente. O obediente vive. Então, ao contrário, o desobediente abre mão desta graça de viver muitos anos. Mas você sabe o que eu entendo disto? Eu entendo disso que o desobediente ele se expõe mais, se expõe ao perigo. Quantos jovens ainda na sua tenridade, por desobediência, se envolve com tanta violência, com tanta marginalidade, e suas vidas são ceifadas ainda cedo. Haja visto o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Cedo ainda. Então se expõe ao perigo.
Mas aquele filho obediente, ele ouve o pai e não se expõe. E é mandamento do Senhor ser obediente. Mas tem também uma palavra aos pais. Assim como os filhos devem ser obedientes, os pais não devem provocar a ira aos filhos, mas deve criá-los na doutrina e na disciplina ou admoestação do Senhor. Versículo de número 4, capítulo 6. Não provocar a ira, ou seja, tenha cuidado no trato com o seu filho. É claro que você tem autoridade sobre o seu filho, mas conquiste esta autoridade com o amor, com palavras de carinho, de amor, de conselho, de trato. Não provoque a ira, mas trate com carinho, com respeito. Crie-os na doutrina, ou seja, na direção da palavra. Na direção da palavra. Lendo um das nossas reflexões do Manancial nesta semana, o autor ou a autora, não me lembro bem se é autor ou a autora, dizia que muitos de nós pais achamos que a educação dos nossos filhos é papel da igreja, quando a educação dos filhos, se nós estudarmos a nossa origem desde lá do tempo do povo judeu, caminhando também nos dias de Jesus, a educação dos nossos filhos era responsabilidade da família, dos pais, e criá-los na doutrina, no conhecimento da verdade, da palavra. Quanto tempo você tem gastado com o seu filho, lendo a palavra de Deus com ele? Você que me ouve em casa, você que está aqui, cuide dele também na disciplina, na admoestação, significa na disciplina, na sua boa maneira de viver, segundo a doutrina, ou seja, segundo a palavra. E a doutrina e a admoestação, ela é do Senhor, não é da igreja, é do Senhor, que é Senhor da igreja. E se a igreja ensina, ensina porque o Senhor manda ensinar. E se a família cuida disso, é porque recebe do Senhor a responsabilidade de fazê-lo. A gente conhece de cor e salteado o provérbio 22:6. E provérbio 22:6 diz que devemos educar as nossas crianças no caminho que elas precisam andar. E elas vão crescer e vão se tornar adultas, e com certeza não vão se esquecer. Podem até mesmo estar longe, distantes, mas não se esquecerão. Mas isto, queridos, depende da forma como eu criei o meu filho, como eu conduzi o meu filho, como eu conduzi a minha filha. Qual é a minha consciência a respeito disto? Fiz a minha parte? Glória a Deus. Não fiz? Ora ao Senhor pelo seu filho, peça perdão e aproveite as oportunidades que você tem para falar de Jesus para eles também. Mas se você fez a sua parte, parabéns, eles não vão se esquecer. E você que tem filho pequeno, faça imediatamente a sua parte. Tira um tempo para sentar com o seu filho e ler a Bíblia com ele. Ensinar a palavra de Deus ao seu filho, educá-lo no caminho do Senhor. Letra D, Paulo vai tratar lá no capítulo 6, a partir do verso 5, as nossas relações no trabalho. Ou seja, o amor envolvido com as pessoas com quem trabalhamos. E quantas pessoas diferentes, nós trabalhamos com elas. E Paulo está dizendo que nós devemos tratar desse amor também com as pessoas que nós lidamos nos nossos trabalhos, colegas de trabalho, seja eles superiores ou companheiros da mesma tarefa. Paulo começa dizendo assim: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne,
com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo 5: obedecei a vossos senhores. Paulo está falando aqui, irmãos, aos crentes convertidos, e que precisavam agora, convertidos, dar bom exemplo, até porque eles eram servos, escravos, convertidos, e alguns deles serviam na casa de alguns senhores e patrões que não eram convertidos ainda. Então precisavam dar o exemplo e trabalhar com fidelidade, fazer a tarefa com sinceridade, mostrar amor à casa onde ele servia, para que através do seu amor demonstrado no serviço e ao seu Senhor, pudesse ganhá-lo para Jesus também. Assim, irmãos, é quando somos prestadores de algum serviço. O servo que aparece aqui na linguagem de Paulo, nós podemos contextualizá-lo para hoje, o fato de sermos prestadores de serviços, empregados. Devemos fazer o que Paulo está a nos ensinar aqui: trabalhar na sinceridade do vosso coração. Olha o que Paulo diz: mas fazer isto como se estivesse servindo a Cristo. Olha qual é a base: é fazer como se estivéssemos servindo a Jesus. Mostra-nos então o modelo de como prestar o nosso serviço. Versículo 6 de Efésios 6 diz assim: não servindo à vista para agradar aos homens, mas fazer como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vós, senhores, equivale dizer: fazei o mesmo para com eles. Versículo 9: deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Agora Paulo está tratando de um outro personagem. Ele está tratando do personagem Senhor. Aqueles senhores que tinham na sua casa servos, escravos, que se converteram ao Senhor e que deveriam agora tratar os seus servos, os seus escravos, de maneira cristã, com um amor cristão. Fazei o mesmo para com eles, ou seja, da forma como o servo convertido deveria agir, ele deveria agir para com o seu servo, deixando as ameaças. Isso era muito próprio nos dias que Paulo escreve. As ameaças que vinham dos senhores diante dos seus servos. E Paulo está indicando aqui que a partir daquele momento, a forma de disciplinar e orientar deveria ser diferente. E ele arremata dizendo que também os senhores deveriam saber que o Cristo deles é o mesmo Cristo dos seus servos que está nos céus. Ou seja, o nosso Deus é Deus de ambos. Servos e senhores devem servir com amor, devem trabalhar com amor, com respeito e com dignidade. Portanto, queridos, concluindo, Paulo, ele está deixando claro para nós aqui que nossas relações de amor são desafiadoras. E é verdade. Amar é um desafio. Demonstrar amor é um desafio. E como é desafio? O nosso amor na igreja, uns para com os outros, é desafiador. Porque não podemos fazer separação de pessoas, devemos amar a todos. É desafiador também viver este amor no lar. Porque o texto diz que Deus une as pessoas.
E é muito interessante como Deus faz isto, gente. Não é? Muito interessante. Como Ele une as pessoas em casamento. Pessoas de lugares tão diferentes se encontram em um determinado lugar e se apaixonam, se amam e se casam. É claro que o namoro, o noivado é um tempo de conhecimento, mas depois do casamento é um tempo de relacionamento. É diferente. É um tempo de relacionamento. Então é desafiador viver o amor no lar. É desafiador viver também este amor hoje como pais aos seus filhos, irmãos. No mundo tão corrompido que estamos vivendo, em que os nossos filhos estão à mercê de tanta maldade, no sentido de orientá-los a viver segundo a vontade do Senhor. Então é desafiador. Se é desafiador, Ele então apresenta para mim e para você um conselho. Se amar é um desafio, e a gente sabe que é. O conselho que Paulo está dizendo aqui nos versos 10 e 11 do capítulo 6 é o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, para que a gente possa amar de verdade e entender ser um desafio e vencer este desafio, fortalecei-vos no Senhor. E o que é fortalecer-se no Senhor? É ter essa relação amando a Deus sobre todas as coisas, para que a gente possa amar o próximo. Mas olha o que diz aqui: amar o próximo como a si mesmo. A gente não atenta para amar o próximo como a si mesmo. Você precisa amar o outro como você se ama, mas primeiro precisa amar a Deus. Fortalecer-se no Senhor é isto, na força do seu poder. Olha o verso 11: revesti-vos de toda a armadura, ou seja, de todo o equipamento espiritual, para viver este amor, para obedecer todo este ensino aqui do capítulo 5 e 6. É preciso estar revestido de toda a armadura do Senhor. E por que isto? Para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. O diabo planta no meio da igreja a sua semente da discórdia. O diabo planta no seio da família a sua semente de desconfianças. O diabo planta também lá no seu lugar de trabalho a semente que te separa das pessoas. Mas agora você, revestido do amor do Senhor, do poder do Senhor, da armadura do Senhor, um escudo. Portanto, queridos, o amor é revelado na Bíblia pelo próprio Deus. Deus nos revela este amor na sua palavra, e quem lê a palavra conhece este amor. E por este amor Ele nos alcançou com a sua graça. É porque nos amou, Ele demonstra a sua graça para nos alcançar, manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O amor, irmãos queridos, é ensinado na palavra com excelência e para a essência de nossas relações. O amor é excelente e serve de essência para nossas relações. Primeiro, com Deus. Sem amor, não temos como nos relacionar com um Deus que é amor. Depois, com a família. Com a família. Seguido, na igreja, com os irmãos, com o próximo, e nas nossas relações de trabalho, ou em qualquer lugar onde o Senhor nos permite estar vivendo e convivendo. Andai em amor, manifestada a graça
e alcançados pela graça, caminhem no amor. O amor que Cristo demonstrou é para que nós possamos, à luz deste amor, vivê-lo nas nossas relações, em qualquer lugar, mas principalmente na família e na igreja e nos lugares nos ambientes onde nós convivemos. Que o Senhor Deus nos abençoe, para que, alcançados pela graça, vivamos o amor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra trazida aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade deste culto. Obrigado, Senhor, pelo teu amor manifestado em Jesus. E desperta em nós, ó Deus, o desejo de viver este amor, de praticar este amor. Dá-nos a graça, Senhor, de viver este amor na igreja, na nossa família, nas nossas relações com o esposo e esposa, filhos e pais, com os amigos, no trabalho, em qualquer lugar aonde estejamos. Ó Deus, que o amor que o Senhor nos alcançou seja o modelo da nossa vivência de amor nas nossas relações em qualquer lugar. Ó Pai, que o teu grande amor e que a graça mediadora do teu Filho Jesus Cristo e a doce e santa comunhão do teu Espírito seja, Senhor, com a tua igreja reunida neste santuário, com o teu povo que está nas suas casas também recebendo a tua palavra, e com todos aqueles que servem ao Senhor espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que o seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descansa em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando
quando algo tirou o seu chão, cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não tem mais, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descansa em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não tem mais, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descansa em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Você em cada conquista que fez, cuidei de você. Filho, eu cuido de você.